E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um comparativo fazendo queries no MongoDB utilizando o cursor e não utilizando o cursor de forma paginada. A gente vai trazer de 100 em 100 registros. Então eu já deixei preparado aqui um banco de dados aqui, esse ExampleDB, que tem essa tabela users aqui, que se eu fizer um count aqui nela, vocês vão ver que eu deixei já 100 mil registros aqui. Esse projetinho aqui já foi inicializado já, e eu deixei aqui o script de popular também nele, né? Cada vez que você rodar ele aqui, ele vai adicionar aí 50 mil registros. Então, aqui na pasta database aqui, eu só tenho a conexão mesmo com o MongoDB, que está up aqui no meu Docker. E tenho também o esquema aqui do usuário aqui com o model dele aqui, de usuário já como export default aqui. E aí a gente vai fazer dois scripts. Um script para trazer de forma paginada, que vai ler de 100 em 100 usuários e vai preencher para a gente um arquivo CSV, que vai populando ali toda vez que ele ler uma linha. E vai fazer isso de forma paginada e utilizando o cursor do Mongoose aqui, beleza? Aqui na compartilhada aqui eu tenho essas constantes aqui que eu já deixei pronto também, que vai ser o cabeçalho do nosso CSV. E eu estou usando a biblioteca JSON to CSV aqui para poder fazer a conversão aqui do nosso objeto para CSV de uma forma mais simples, sem adicionar aqui muita complexidade. Então aqui já está com o parser, já com os fields, e aqui como vai ser usado só para as linhas, eu já desabilitei aqui o header, já porque como eu vou estar escrevendo de um em um, né, eu não quero que ele fique imprimindo o header várias vezes. Então beleza, vamos começar aqui com o arquivo paginated. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar o com, né? Esse com aqui não é o do Mongoose. Esse com aqui é o que a gente criou aqui na outra pastinha. Não está aparecendo aqui, né? Para variar, né? Tem que dificultar. Database com. Deixa eu só ver se está como export default. Tá. Então beleza. Que resolvi fazer em JS aqui, né? Feito em TypeScript teria sido um pouco mais rápido. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser escrever o nosso arquivo output aqui. E o output vai ser o diretório, né, a partir de onde a gente está. Então, na verdade, esse aqui vai ser path. Vou usar o path resolve do Node.js, que parte de onde a gente está executando o script, né? Então, como eu vou executar na raiz, eu tenho que entrar em source e vou colocar numa pasta chamada reports, que eu já vou criar ela aqui, que aí eu não vou precisar ficar adicionando validação se existe ou não aquela pasta, né? Seria o ideal aqui, mas eu não vou fazer isso. E aqui a gente coloca paginated.csv, que vai ser o nome do nosso arquivo aqui. Eu vou criar aqui agora uma writable stream, que vem do FS, né? Então já tem duas coisas aqui para importar, que é o path, que vem do NodePath, e o FS, que vem do NodeFS. Beleza. E aqui vai ser fs.createWriteStream com o nosso output. Agora que a gente já criou essa writable, a gente tem que escrever o header já de uma vez, né? Então aqui vai ser o write, e eu vou ter que pegar aqui esse header que está aqui na nossa constante, que é esse user report header aqui. Vamos ver se ele já sabe de onde é, pelo menos isso, né? Beleza, então já está sendo escrito aqui o cabeçalho, e agora a gente vai fazer o do while para fazer a leitura aqui dos nossos usuários. Então, vou manter aqui uma variável keep, que vai ser começada com false, que é a condição para sair do while. A página que a gente está vai começar como 1, e também a quantidade que a gente vai trazer por vez aqui, que vai ser 100. Então, aqui eu tenho que criar a função, né, para poder buscar os usuários, vou chamar de paginate users. Essa função precisa ser assíncrona e também tem que adicionar o async aqui no com. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o user lá do nosso .barra, database, o esquema aqui, né? O export default dele já é um model, tá vendo? Então, por isso que eu coloquei com o maiúsculo aqui. É bem comum, né? Então, return user, e aí esse paginate user tem que receber duas coisas, a página e a quantidade. Então, user.find, eu vou passar um objeto vazio aqui, porque eu não quero filtrar,
E aqui eu vou tirar só o V, esse V do Mongoose aqui. E vou tirar também o password, que eu não quero que saia no relatório aí. E aí aqui vem a paginação, né? Que é o skip. Faltou só o ponto aqui, né? Ponto skip. E aí vai ser página menos 1, né? Que a gente tem aqui, vezes a quantidade. E o limit é a própria quantidade. Vem um ponto exec aqui agora. Então, beleza. Então, aqui o skip é quanto eles vão pular, né? Como começa na página 1, a gente faz 1 menos 1, 0, vezes 100, 0. Então, aqui na primeira vez que ele executar, não vai pular nenhum registro. E aí, a partir da página 2, ele vai pular 100 registros aí. Então, ok. Agora, dentro do while aqui, eu tenho que fazer essas queries, né? Então, eu vou colocar users. Como a gente está buscando de 100 em 100, page. Já coloquei ali que isso aqui vai ser um array, provavelmente. Então, a nossa condição de parada aqui já é se o array não tiver nada. Vou colocar assim, else users, users não. Aqui vai ser o keep, que vai ser igual a false, né? Na verdade, o keep pode começar como true aqui, né? E eu passo ele para false depois, aqui no else. Então, beleza. Aqui agora a gente precisa escrever o arquivo, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é converter agora o objeto para cada iteração, né? Então vou ter que fazer um for aqui. A cada iteração aqui eu vou ter um usuário de dentro de users. E a cada iteração agora eu tenho um usuário. Eu preciso transformar ele numa linha CSV, que aí vai ser usando aquela funçãozinha que a gente já deixou aqui no úteis também, né? Para poder pegar o parser aqui, ó. Então, na verdade eu vou criar aqui primeiro o parser, né? Posso criar o parser inclusive fora aqui desse do while, né? Eu vou criar o parser aqui. E aí eu pego aqui no... Pronto. Pego a funçãozinha. E agora eu tenho o parser aqui também. Queria que ele ficasse tudo aqui numa linha só, né? Mas o Prettier tá me trollando aqui. Mas ok. Então a gente tem o parser aqui agora. E agora sim eu posso fazer row. A row vai ser igual ao parser.parse. E esse parse aqui vai ter o dado que é o próprio objeto do usuário. E essa row aqui, agora eu vou escrever ela usando o writable.write. E eu vou só adicionar a quebra de linha aqui, né? Ctrl+R, Ctrl+N. Então, pô, Prettier, não faz isso, pô. Ok, então para cada um dos usuários que vier aqui, ele vai estar escrevendo também no disco. Aqui tem o keep, que não está aqui na condição, né? E aqui, por último, mas não menos importante, a gente incrementa a página em 1 para não fazer um loop infinito. Bom, acredito que seja isso, né? Deve estar tudo certinho. E agora a gente pode gerar aqui o relatório para poder ver o que vai acontecer. Mas para gerar o relatório a gente tem que criar um script aqui, paginate, que vai rodar praticamente a mesma coisa que esse aqui de baixo, só que aqui é paginated, né? Que é o nome do nosso arquivo aqui, paginated.mjs. Então, quando a gente fizer isso aqui dentro da pasta reports, ele vai ter que criar aqui, populate não, ele vai ter que criar aqui então o arquivo paginated.csv. Uma coisa que vai ser legal aqui para a gente mensurar isso vai ser adicionar um console.time, né? Vamos chamar ele de Done. E aí quando ele acabar tudo aqui, a gente dá um console.time. E aqui só faltou mesmo terminar agora o processo. Process.exit. E aí 0. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou dar um npm run paginate. Vamos lá. Tá rodando aqui, parece, né? Acredito que não, que a gente não tenha feito nenhum loop infinito. Então, ok. Demorou aqui 16 segundos para concluir. E aqui, se a gente vier no reports, agora tem um paginated aqui, que é o nosso arquivo CSV com 100.001 linhas por causa do cabeçalho. Então, perfeito, né? Então, funcionou certinho. E agora a gente vai criar utilizando streams, né? Utilizando o cursor do Mongoose. Então, vamos criar o arquivo aqui.
vou chamar de cursor.mjs. E aí aqui agora a gente vai inicializar do mesmo jeito, com o con, then, mais ou menos a mesma coisa, já dá até para copiar aqui talvez. Vamos pegar aqui pro cursor, falta importar, né? Caramba, cara, podia estar importando isso para mim, né? Seria nada mal, né? Path aqui, console time, e aqui eu vou chamar de cursor.csv. Esse writable aqui também vai estar certinho. Deixa eu ver o que mais que dá para aproveitar aqui. A escrita do cabeçalho também vai ser a mesma coisa. Vai escrever o cabeçalho. E aqui, daqui para baixo, talvez já mude um pouco as coisas, né? Só talvez aqui esse código aqui para poder encerrar que a gente vai aproveitar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora é um cursor. Pegar o cursor do Mongoose. E para isso eu já vou usar o user aqui também. Inclusive esse header aqui. Vou pegar todos esses imports aqui de uma vez. Que eu acredito que eu vou usar todos eles. Então aqui com o cursor vai vir o user. O find. O find é a mesma coisa também. Deixa eu já copiar ele aqui de baixo, né? Para ficar mais justo. Vai fazer a mesma coisa que o outro. E aqui no final a gente coloca o ponto cursor. E aqui a gente pode colocar de quantos em quantos registros que ele encontrar na query que eu quero que ele traga para mim, né? Então eu vou colocar aqui de 100 a cada vez. Então enquanto a query está rodando, cada vez que ele encontrar 100 registros, faltou o user aqui, né? Aí, cada vez que ele encontrar então 100 registros, ele vai mandar aí para a gente na string que está aberta aí com o banco. Então tem duas formas de fazer isso agora, que é uma utilizando o cursor.onData, que são os eventos do cursor. Então aqui a gente tem ele assim, né? E aqui dentro vai vir o registro em si. Então, no Mongo é muito comum chamar de doc, né? E aí aqui a gente tem outros eventos que a gente pode colocar aqui, né? Que é o end. Então, quando isso aqui acabar, a gente pode dar aqui o time end e o proxy exit. Isso é uma das formas de fazer e aqui vai ficar o nosso processamento. Mas é possível também fazer com for await of. Deixa eu ver se tem aqui. For await of assim. E aqui a gente tem doc. E passa o nosso cursor aqui, né? Que é um async iterator. E aí como a gente tem um iterator assíncrono aqui a cada vez que vierem chegando novos registros, a gente pode fazer a operação aqui e aí o proxy exit ficar do lado de fora, assim, né? Também funcionaria. Eu gosto mais de fazer nessa parte de eventos aqui, acho que fica um pouco mais visível do que está acontecendo. Então a gente vai seguir assim, beleza? Então, vamos lá. O cursor aqui, toda vez que ele receber o dado, a gente vai ter que fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente já tinha aqui dentro, né? Que é pegar o row. Vai ter o parser aqui, né? Deixa eu pegar esse parser aqui de uma vez também. Vou criar ele aqui. E aí toda vez que eu receber os dados aqui, eu vou fazer o seguinte. Pá. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar na row. E vou escrever aqui o registro. Deixa eu ver se está certinho. Então, a gente iniciou o time. Colocou o path para o novo CSV, inicializou a stream, o writable stream, está sendo importado o fs, o path. Writable.write, escreveu o header. Depois a gente veio aqui, pegou o parser, que também está importado aqui, joia. E aqui a gente pegou o cursor aqui com esse batch size de 100, beleza? Mesmos filtros aqui e as mesmas projeções do outro paginado, né? Do script paginado. E aqui a gente tem o cursor on data e o cursor on end. Aqui só faltou o doc, né? Que aqui eu coloquei user. Posso chamar aqui de user também. Beleza, agora sim. Agora, row aqui vai ser o parse do user. Já virou uma row, adiciona a quebra de linha e escreve. Então, agora acredito que esteja tudo certo. Vamos executar esse script para poder ver o que vai acontecer. Tem uma coisa aqui que eu estou esquecendo de fazer, tá? Que é encerrar esse string aqui do arquivo, né? Isso é muito comum. Se não me engano é end, aqui é a função que a gente tem. E eu tenho que encerrar também aqui no paginated, aqui no finalzinho, né? É bem comum a gente ver o código dessa forma, que depois a gente roda o paginated de novo para poder fazer a comparação. Então aqui
Eu vou criar agora o cursor. E aí aqui eu vou chamar de cursor.mjs, que é o nome do arquivo aqui. Então vamos lá. npm run cursor. Deixa eu ver se eu adicionei os times aqui. Time e o time end quando acabar. Beleza. Vou iniciar. Olha só. Que tempo, né? Gritante. Então a gente tem aqui 5 segundos no tempo de execução em comparação com 16 segundos no tempo de execução paginado. E se a gente for ver aqui agora, ó, CSV gerado, e a gente tem que ter aqui 100.001 linhas. Mesma coisa que a gente tem no outro CSV aqui. Deixa eu só abrir esse CSV aqui para poder só confirmar se está funcionando direitinho. E olha ele aí, né? First name. Acredito que esteja tudo certo, sim. É o zip code, estado. Isso aqui são os dados falsos que são criados pela biblioteca aqui, que eu deixei no cursor do... Cursor não, do script de Populate. Que essa lib aqui casual, ela vai gerando informações aleatórias aqui. E aí, toda vez que a gente roda o Populate aqui, ele está incrementando em 50.000 registros. Então é isso, pessoal. Eu rodei aqui o Paginate mais uma vez, só para mostrar que aquele... Deixa eu abrir aqui. Que aquele writable end não interferiu no resultado, tá? Porque eu adicionei essa linha depois, que já tínhamos rodado aqui o script. Mas então é isso, né? A gente tem uma comparação aqui de duas formas muito populares de trazer registros no banco. Uma delas paginando e outras delas usando aqui o cursor, né? E a gente viu que a gente chegou no mesmo resultado, com bastante menos tempo. Eu deixei aqui no readme do projeto aqui, né, os resultados da minha máquina aqui. Eu rodei isso dentro do Docker também, para a gente poder acompanhar. Aqui ó, tem uma tabelinha aqui em cima. O uso de CPU aqui usando o paginado e usando a stream aqui com o cursor. O consumo de CPU do MongoDB fica consideravelmente menor utilizando aqui cursores, né? E aqui são os tempos, os resultados que eu tive aqui rodando a minha máquina na hora que eu executei aqui dentro do Docker. Joia? Mas esses aqui são os resultados que vão estar lá no readme do meu GitHub. Então o que a gente pode concluir aqui? Que a gente teria 3 formas de fazer isso. Uma delas seria trazer todos os registros para a memória de uma vez só, que no Node.js isso é ruim, porque o Node tem uma certa limitação de memória ali, que ele vai te dar um erro, falando que não conseguiu alocar toda a memória necessária. Na verdade, em qualquer linguagem de programação a gente teria esse problema. Né? Se a quantidade de registros excedesse a quantidade de memória RAM disponível ali, a gente não conseguiria carregar tudo para a memória de qualquer forma. Então, eu já nem fiz esse exemplo, né, que já não funcionaria, não sei se 100.000 registros seria suficiente, mas pensando em larga escala, talvez já não funcionaria como a gente esperava. E aqui, paginando de 100 em 100, que também é uma forma muito comum, muita gente faz dessa forma aqui, só que no Node com Mongoose aqui, né, acredito que no drive nativo seja bem parecida a implementação, mas com o cursor aqui do Mongoose, a gente consegue trazer aqui também cada vez que ele encontrar 100 registros lá, né, ele vai trazer o 100 para a gente, né, nessa string que ele abriu com o banco aqui, né. E aí ele vai estar trabalhando aqui os dados da mesma forma que ele trabalharia na forma paginada aqui, só que ele abre essa conexão uma vez e já vai trazendo ali, ao invés de ficar fazendo várias consultas com o banco de dados ali. E o resultado é bem interessante, né? A gente tem uma query que executa bem mais rápido e com recursos computacionais bem semelhantes aqui, pelo menos no benchmarkzinho aqui, entre aspas, que eu fiz aqui na minha máquina, joia? Comparando aqui com o gerenciador de processos. Talvez tenha alguma forma mais interessante de fazer isso aqui. Eu queria fazer usando o próprio Node.js aqui, olhando o consumo de memória, o consumo de CPU e fazer um depar ali no final, mas não é o caso. Acho que a ideia era só demonstrar para vocês mesmos esse comparativo, fazendo essas duas queries e como que a gente consegue tirar vantagem se a gente souber usar os recursos certos da nossa linguagem aqui, certo? Bom, rapaziada, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.